Glória a Deus. Quem está sentindo aí a presença de Deus? Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida que nenhum ladrão de bênçãos vai impedir você sair daqui hoje transformado, impactado pelo poder do Santo Espírito de Deus. Que não seja hoje uma manhã para massagear o nosso ego, que não seja hoje uma manhã para recebermos bênçãos e ficarmos pedindo para Deus, mas que seja uma manhã de adoração, de prostração, de culto e de adoração, porque de lá para cá foi feito, agora é daqui para lá. Nós temos que adorar. Deus quer transformar aqui homens e mulheres em homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo. E essa sistemática de pedir não nos dá garantia de nada, mas quando nós entendemos que somos filhos e nós devemos adoração e culto ao nosso Pai, a coisa flui. Então nesse momento, levante as suas mãos como se fosse receber, porque você vai receber. Senhor, em nome de Jesus, Pai, há uma porção espiritual para cada um aqui essa manhã, Senhor. E eu creio, Pai, que teremos 100% de aproveitamento, que todos, como a igreja de Atos, serão impactados, Senhor. Que não seja eu neste momento, mas que seja a Tua palavra inspirada, divinamente inspirada, que vai e volta com o efeito surtido, a palavra viva do Evangelho da paz, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Oh, glória a Deus. Vamos entrar na palavra. Eu queria que você se concentrasse bastante no que o Senhor vai falar, porque o clima agora é de guerra. Amém? E a igreja precisa avançar. A igreja precisa se estruturar. O tema do mês é preparando-se para o dia da batalha. E se tem uma coisa, falando da cultura do nosso povo, que o brasileiro é despreparado. Tem uma música secular que fala, deixa acontecer naturalmente. É assim que as pessoas vivem. Tem uma outra que fala, deixa a vida me levar. Vai acontecendo e a gente vai resolvendo. Mas com Deus não é assim. Deus é organizado, Deus é preparado. E nós fomos comprados por Ele. Acontece que nós éramos pertencentes à condenação, ao exército da morte. E mesmo sem valer nada, Jesus aplica tudo que é o seu sangue. Hoje é domingo de Páscoa, uma data que simboliza isso, vida, a morte que trouxe vida. Jesus fez isso, e quando Ele nos compra, Ele nos dá uma identidade. Sabe o que essa identidade faz? Ela transforma quem éramos e nos dá um novo padrão. Esse novo padrão inclui a cidadania humana sendo secundária, a cidadania brasileira e cultura brasileira sendo secundária, porque primária é a cultura do céu e a cidadania do céu, porque Jesus disse, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Aleluia. E Jesus falando de preparar, nós vemos que há uma organização nos céus e preparação para tudo. Nós não devemos seguir o que a multidão segue. A multidão vive os eventos, a multidão vive os momentos, a multidão espera o fogo começar para poder apagar o incêndio. Mas o que Deus vai nos ensinar essa manhã é que nós vamos trabalhar a prevenção. Nós vamos trabalhar a solução antes do problema. Vamos para Efésios 6, versículo 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis,
sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Olha as ordens expressas e diretas de Paulo, as recomendações de Paulo. E nós, pode voltar para o versículo 10, nós vemos no versículo 10 aqui, um conselho de Paulo: fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Então se fortaleça em Deus, e na força de seu poder. Não há alimento maior que o poder de Deus, não há alimento maior do que o próprio Senhor. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E ele disse também à mulher samaritana: se eu te der dessa água, você jamais terá sede. É nele que nós devemos nos fortalecer. Eu digo isso porque muitas vezes nós procuramos pessoas para apoiar as nossas queixas, nós procuramos pessoas para apoiar o nosso lado sentimental, para abrir a nossa alma, mas nós temos de tomar muito cuidado, porque nem todos têm boas intenções com a sua vida. Você está de coração aberto, desprotegido, falando da sua intimidade, falando da tua família, falando dos seus objetivos. O problema talvez não seja aquela pessoa, mas há uma influência maligna neste mundo, e se nós não nos comportarmos como soldados em guerra, nós iremos relaxar. E quando o cristão relaxa, o diabo usa pessoas para atrapalhar o propósito. O seu propósito, o meu propósito, o nosso propósito é gerar vida. Cristãos confortáveis com esse mundo, a cada passo é um rastro de morte, a cada passo é um rastro de destruição, porque ele fala do que é gerado na mente, só isso. E o que é gerado na mente encontra outra mente, mas para ali. Agora, um cristão que não se conforma com o sistema do mundo, quando ele fala é gerado vida, porque não vem da mente, mas vem do Espírito, e aquilo que vem do Espírito traz resultado de salvação, traz resultado de vida. E quando eu digo vida, é no geral. O seu casamento vivifica, o seu filho é liberto porque tem vida, o seu trabalho prospera, o trabalho das suas mãos prospera porque tem vida, o livramento acontece, é vida. Sabe por quê? Porque você não está confortável com o sistema do mundo, mas você entendeu quem você é, você entendeu o que Cristo fez e a identidade que Ele te deu, e quando você entende isso, o inferno não te para. Há uma teologia que ela é fria, há uma teologia fria, eu não vou aqui levantar bandeira, mas há uma teologia que é fria, que minimiza os feitos espirituais na palavra de Deus, como se os milagres tivessem cessado. Quem quer viver dessa forma, pode viver, mas o evangelho que eu conheço é poder, o evangelho que nós estamos expostos é poder. Então eu quero te dizer uma coisa: onde você pisar o seu pé, a planta do seu pé, eu não vou dizer que tudo vai ficar como aquele filme Alice no País das Maravilhas, mas uma coisa tem que acontecer, aquele ambiente tem que mudar. A unção de Deus está disponível para você, e é um presente do Espírito Santo para o homem. Se você buscar a unção de Deus, onde você pisar o seu pé vai ser diferente, sabe por quê? Ele vai te direcionar, a palavra que sair da tua boca vai gerar vida. Aleluia. Onde nós andamos, sempre tem um enfermo. Onde nós andamos, sempre tem uma mulher estéril.
Onde nós andamos, sempre tem alguém com problema com vício. Onde nós andamos, sempre tem alguém sedento do poder de Deus. E eu tenho uma boa notícia: não se conforme com a sua situação, que é um bom começo. Deus vai começar a te usar, porque quando você não se conforma, você busca, e quando você busca, você encontra. Aleluia! Esse é o nosso Deus, Ele é poderoso. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Há uma armadura disponível para você. Sabe quando você é contratado numa empresa, você faz os exames, e aí eles perguntam o seu tamanho, falam: qual é o seu tamanho para o seu uniforme? Aí tem algumas pessoas que chamam de farda. Vou pegar minha farda. É isso. Foi feita, ali está na sua medida, só esperando você. E eu vou dizer uma coisa: se você não usar essa armadura, você vai sofrer muito. E é um sofrimento que Deus não quer que você passe. Por isso que Ele usou Paulo. E por isso que essa palavra ainda reverbera até hoje. Você precisa urgentemente se revestir da armadura de Deus. E o significado espiritual de revestir-vos, no contexto bíblico, significa cobrir-se, vestir-se ou proteger-se espiritualmente, moralmente, simbolizando a adoção de uma nova natureza em Cristo, a proteção divina contra o mal e a capacitação pelo Espírito Santo. Olha que poderoso: proteção espiritual e moral. A armadura de Deus não só bloqueia as investidas do diabo, como também blinda a sua mente. Sabe por quê? Hoje há uma guerra ideológica muito forte contra a igreja. Leis que parecem serem boas, mas são ruins para a igreja. Tira completamente de contexto aquilo que é direto, porque Jesus é direto, a palavra é direta, Jesus é intencional. Quando a palavra é lançada, ela surte o efeito, ela cura, ela liberta, ela repreende, ela traz paz. Mas o parlamento e toda a agenda desse mundo está focado em tirar de contexto aquilo que é bom. E moralmente, as pessoas estão ficando cegas, as pessoas estão ficando surdas, esperando o evangelho que massageia o ego, esperando o evangelho de amor. Só o amor pode ser pregado, mas quando a gente fala daquilo que tem que ser feito, Jesus não é mais bom. Há uma multidão de pessoas que ama Jesus, que admira Jesus, até Ele falar: toma sua cruz e siga-me. Fica aí, Jesus, que daqui eu vou, depois eu volto para te amar no outro dia. Eu vou falar claramente, e eu vou falar no modo geral. Qualquer um de nós temos a escolha de nos colocar nesse lugar que eu vou dizer agora. Se você é um crente que vive desse jeito, a câmera está aqui, está aqui. Se você é um crente que vive desse jeito, eu quero te dizer uma coisa: você corre riscos de ir para o inferno. Palavra dura, mas é necessário dizer. Porque não se brinca com algo santo, não se profana algo limpo, não se muda alguém que é imutável. Estão querendo mudar o nosso Deus e nós não aceitamos isso. Não vão mudar o nosso Deus, porque o nosso Deus é completo, Ele não é parcial, Ele não é só o amor. Nosso Deus é poder, mas também é fogo que consome, e esse fogo que consome, Ele cura, mas Ele também condena, e condena o pecado, porque Deus ama a todos, mas é necessário dar o passo, é necessário se despir do pecado. Então, quem veste a armadura de Deus tem a proteção moral. Isso para um pai e para uma mãe é um tesouro, sabe por quê? Você vai criar o teu filho dentro de uma proteção moral. Nós vemos tantas coisas na internet, tanta coisa feia com crianças e adolescentes, tanto abuso, tanta coisa difícil, e é resultado de uma sociedade doente, de uma sociedade que decidiu abrir a Bíblia no meio ali no Salmos 91 e deixar pegando poeira. Tem cristãos em países perseguidos, quando recebem a Bíblia, eles beijam, eles abraçam, eles choram, porque eles não podem ter aquilo. Eles leem aquela Bíblia em segredo, mas nós temos tudo.
e agimos como se não tivéssemos nada. Está na hora disso acabar, e o primeiro passo é: vou me revestir da armadura de Deus, ou seja, vou vestir a identidade que Ele me deu. Aleluia. A igreja é movimento, e a igreja precisa continuar se movimentando. Nós não devemos aceitar essa inércia que o mundo propõe, um movimento involuntário que o mundo propõe. A gente não percebe o que está acontecendo. Deus é movimento, mas é movimento sucinto e detalhado. Ele nos mostra cada detalhe da nossa caminhada, e Ele nos aponta onde é necessário mudar. Vamos nos revestir dessa armadura. É necessário, amém? Não use a armadura errada. Davi rejeita a armadura de Saul. Olha só que interessante. Vamos para 1 Samuel 17:38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele equipamento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Davi estava diante de um grande desafio. Só que aquela ferramenta não era para ele. Não dá para lutar batalha espiritual com ferramentas humanas. Se o próprio Saul, com aquela armadura, não tinha força, não tinha confiança que Davi tinha, por que Davi tinha que colocar aquela armadura de Saul? Não fazia sentido, era um artifício humano, era uma ferramenta humana. Mas Deus deu a estratégia e falou assim: a armadura que eu tenho para você, Davi, não é humana, é espiritual. É espiritual. Davi entendia que aquele mundo que o cercava, aquele contexto que o cercava, era uma cortina de fumaça, talvez, para prender ele com coisinhas pequenas. Tá bom a sua vida, tá confortável do jeito que tá, mas ele entendia que havia um movimento além ali, um movimento extra espiritual, e que a estratégia de Deus era melhor, embora parecesse loucura. E Davi se desprende daquela armadura que estava impedindo ele de chegar aonde Deus queria, e ele se reveste da armadura espiritual, amém? A armadura precisa ser a de Deus. Vamos para o versículo 12 de Efésios 6. Conheça o campo de batalha, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Precisamos conhecer o campo de batalha onde estamos inseridos e atuantes. Se você não conhecer, você já está na guerra vulnerável. E se você está vulnerável na guerra, sinto lhe informar que há riscos de você ser roubado, destruído, porque essa é a intenção do maligno. A sua luta não é contra o teu marido bêbado. A tua luta não é contra um filho depressivo. A sua luta não é contra um patrão que te maltrata. Não. Conheça o campo de batalha e saiba que é espiritual. A tua luta é contra principados e potestades. A tua luta não é contra um filho rebelde, a sua luta é contra principados e potestades. Se você está vivendo frieza espiritual, saiba que o maligno está conseguindo alcançar o objetivo dele, que é te deixar um morto-vivo. Mas esse laço está repreendido no nome de Jesus, porque Ele mesmo veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. A vida para você aí. Diga isso para o seu irmão: a vida para você, irmão. Aleluia. Você vai sair dessa batalha diferente, vai sair vencedor, porque o Deus dessa batalha
nunca viu a derrota. É curioso que Deus, Ele nunca nos livra da batalha, mas Ele sempre nos livra na batalha. Isso nos dá a consciência de que a guerra vai vir, e ela é inevitável, mas serei vitorioso nela. Por isso que o tema do mês faz muito sentido, preparando-se para o dia da batalha, porque é inevitável que esse dia chegue. Está certo o que eu falei? É inevitável que esse dia chegue, é inevitável que ele chegue. Deu um devaneio aqui, um bug. Mas quando ele chegar, você estará preparado. Por quê? Porque você sabe quem você é. E o que você tem? A armadura de Deus. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, gente. Aleluia. Em 2 Coríntios 10, 3 ao versículo 5. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Olha que interessante, próximo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só que curioso. Não são armas dos homens. Vamos continuar, obrigado, Gabriel. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Deixa isso aqui frisado, Gabriel, olha só. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma contaminação moral. O que a armadura de Deus nos dá de ferramentas? O que nós fazemos com elas? Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Nada é tão firme que não possa ser quebrado pela palavra de Deus. Nada é tão rígido que não possa ser despedaçado pelo poder do Evangelho. Nada é tão duro que a palavra de Jesus não possa amolecer. Ele é responsável por transformar um coração de pedra num coração de carne. Ele é Deus, e vai ser através de você. Não vai ser através de outro, não. Vai ser através de você. Ele fez nos tempos passados, e nós lemos os seus feitos. Mas a igreja de Atos, ela não acabou. A igreja de Atos continua em nós até que o Senhor venha. E Ele vai continuar fazendo, porque a igreja é progressão em movimento. Ela progride em salvar. Não é o progressismo do mundo que progride em destruir. Não. Nós, de frente ao mundo, mantemos os nossos pés firmados no Evangelho. E esse firmamento nos traz solidez para quê? Para bater de frente, não com o microfone, para bater de frente com vãs filosofias que afastam as pessoas do conhecimento de Deus. Porque quando as pessoas conhecem a verdade, o que acontece com elas? Elas são libertas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Essa palavra, ela não serve só para eu lutar as guerras da minha casa, mas ela serve para eu lutar as guerras do propósito ao qual Deus me chamou. E qual é? Marcos 16, a partir do 15. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vai revestido, você não vai de peito aberto, revestido para que seja gerado vida. Amém? Em Gênesis, nós vemos a história de Adão e Eva, e a estratégia do inimigo qual foi? O engano. Estratégia usada hoje para nos atacar. O engano. Pessoas que se dizem ateu, mas conhecem muito bem a palavra, e usa essa palavra para talvez confundir sua cabeça. Jesus lá no deserto, se consagrando, buscando a face do Espírito Santo. O diabo chega com o quê? Engano. Olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que Jesus faz?
Combate com o quê? Com armadura, com posicionamento, com a palavra. E o engano se vai. Se o diabo vier diante de você, irmão, você revestido da armadura de Deus, eu quero dizer que por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Ele vai fugir, porque não há inimigo que resista ao nosso Deus. Ninguém é como Ele é, e nós estamos com Ele. Eu me orgulho muito, eu estou com meu pai, eu ando com meu pai, e se algum valentão lá fora quiser mexer comigo, eu chamo meu pai. E ele não é como o pai da terra não, que às vezes está no trabalho, vai demorar a chegar na situação, que está longe, não vai conseguir apoiar. Eu protejo os meus filhos de toda forma, mas eu sei que a minha proteção não é suficiente, tem uma proteção superior. Quando eu não estou com os meus filhos, lá está Deus. Quando eu estou com os meus filhos, lá está Deus. Quando você não está, lá está Deus. Não há gigante que resista a esse Deus. Cai de cara no pó, assim como Golias caiu. Aleluia. 1 Pedro 5,8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Olha só, sede sensatos e vigilantes. Por que sensatos? Porque há um evangelho de brincadeira por aí. Há um evangelho de me dá seu dinheiro e eu te dou um milagre. Sede sensatos. Opa, isso aí está fora da Bíblia, isso está fora da palavra. Não há troca, não há barganha com Deus. Sede vigilantes, porque a qualquer momento nós, se não estivermos vigilantes, vamos sofrer e cair em ciladas. Aqui há uma guerra, que usa até aqui a analogia do leão, de um leão mau, procurando a quem devorar, mas ele não vai devorar lá na tua casa não. Esse leão vai ter que jejuar, assim como o leão de Daniel teve que jejuar, sabe por quê? Porque estava revestido da armadura de Deus. O leão na tua família vai ter que jejuar, vai morrer de fome, porque nós estamos armados e revestidos da armadura de Deus. Aleluia. Versículo 13 de Efésios 6. Assim como a luta é real, a armadura também é. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Olha o que a armadura de Deus garante: que você lute as batalhas, vença a guerra e permaneça inabalável, sem retroceder. Ontem, nós fomos para um parque de diversão, comemorar o aniversário do Jefferson, lá no Hop Hari. Eu sou muito corajoso para muitas coisas, mas eu descobri que para outras não. Mas pensa num camarada que clamou, foi eu, ontem. Só que no final do dia, eu e a Karine, que não tem mais o hábito dessa galera mais jovem, a gente estava mais destruído, moído. A gente acordou hoje todo duro, pescoço doendo, costas doendo, tudo doendo. Reflexo de uma batalha perdida. Mas com Deus é diferente. Você sai da batalha como se não tivesse nem entrado, e você fala: eu não consigo acreditar, o diagnóstico era esse, e hoje é vida. E foi de repente. Temos o Deco aqui, testemunho. O Deco estava mal. Quem vê o Deco hoje? Quem conhece ele hoje? Não fala que era o Deco de antes, não. Esse é o Deco que venceu. Como? No poder do Espírito Santo. Se ele olhar para trás, ele vai falar: poxa vida, olha o que aconteceu.
E como aconteceu? É assim que é com quem confia e com quem serve. Gente, tenham confiança e não abandonem a confiança nele. Como a Karine me disse esses dias, os frutos são frutos que permanecem, não são frutos que passam, não é só um arrepio, não é só um momento, são frutos que permanecem. Aleluia! E você não vai mais retroceder, como diz o versículo. Vale a pena. Vale a pena. Davi já treinava no secreto. Vamos para 1 Samuel 17:34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Essa coragem não vem de um menino franzino, não. Essa coragem é de quem confia em Deus, porque embora ele seja franzino e pequeno, o Deus dele é grande e é um Deus vivo. Davi já havia se preparado para o dia da batalha. Preparem-se para o dia da batalha, porque virá. Mas esse dia da batalha irá promover você a viver o extraordinário de Deus. Aleluia! Foi isso que se ocorreu com Davi. Sabia quem era, estava posicionado, e o melhor, sabia quem era Deus. E foi adiante, e venceu, se preparando para o dia da batalha. Abra em Mateus 6 aí, Gabriel, por favor, versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Se prepare, porque vai chegar um dia que publicamente você será provado, e quando esse dia chegar, você será mais do que vencedor. Essa palavra não é sobre como vencer batalhas, essa palavra é como se preparar para elas, porque como vence as batalhas eu não sei, eu só sei que Deus decreta o fim, porque Ele é soberano. Aleluia. Golias caiu em público, mas foi derrotado primeiro no secreto. Quem não se alimenta do poder de Deus e de sua força, como diz o versículo 10, quando o inimigo surge, o joelho treme. Mas quem se alimenta do poder de Deus e de sua força, como diz lá no versículo 10, quando o inimigo surge, ele já vê a vitória antes mesmo dele abrir a boca. Porque Golias veio com prepotência e arrogância diante de Davi. E Davi falou para ele: hoje mesmo eu ainda vou pegar a sua cabeça na minha mão. Essa confiança é de quem confia em Deus, no seu poder e em sua força. Amém? Aleluia. Versículo 14: verdade e justiça, e devemos estar envoltos nelas. Vamos lá. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então, justiça e verdade são aliadas. É impossível você ter a verdade sem a justiça, e ter a justiça sem a verdade. Falando do evangelho da paz. No mundo, a verdade é relativa. A balança da justiça é descalibrada. Nós vemos pessoas presas sem merecer. Muitas vezes. Nós vemos pessoas soltas merecendo estar presas. É uma verdade. Essa verdade não queremos para nós.
Não devemos andar apoiado nela. Cristão deve gostar de política? Deve. Porque se não gostar, é controlado e dominado por ela. Cristão deve idolatrar a política? Não deve. Sabe por quê? Essa verdade é relativa. Essa justiça não é tão justa. Por isso que o versículo orienta que nós devemos estar envoltos de verdade e justiça na nossa cintura. Porque acima de convicções humanas está lá a verdade absoluta e a justiça de Deus. Amém? Fale de política, leia sobre política, vote direito, segundo os seus princípios. Segundo os princípios, os seus nãos, os princípios bíblicos, melhor dizendo. Mas, contudo, exalte e coloque acima de todas essas coisas a justiça e a verdade do Evangelho. Porque não podemos perder tempo com bobagens e falácias e filosofias vãs. Amém? Versículo 15: preparado para avançar, não para recuar, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês precisam estar firmes e preparados. Um contexto: o soldado romano não lutava descalço, ele tinha sandálias firmes com cravos, para não escorregar no campo de batalha. Então, esse calçar com o Evangelho da paz te dá firmeza para que você não deslize, para que você não escorregue no campo de batalha, porque o campo de batalha não permite falhas, não permite deslizes. O que eu quero dizer com isso? Você não é mais novo na fé, você não é mais um menininho, você tem alta exposição ao Evangelho. Não dá mais para ficar deslizando em coisas que você já perdeu muito tempo. Agora é necessário colocar essa sandália que tem cravos, que se firma, porque no campo de batalha o assunto é sério. Menino não entra no campo de batalha, menina não entra no campo de batalha. Campo de batalha é lugar de gente séria, sabendo e se posicionando da forma correta. Amém? Versículo 16: use sempre o escudo da fé e terá poder concedido para vencer, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas, embraçando, colocando esse escudo aqui à sua frente. O escudo de guerra que Paulo está falando é um escudo que ele cobre todo o corpo. Esse escudo espiritual que Paulo traz através da analogia da guerra é um escudo que te protege, é um escudo que te blinda, é um escudo que blinda toda a sua família. Quando você se posiciona com esse escudo, o versículo diz que você consegue apagar todas as setas, todas. Então, muitas vezes, o sofrimento que estamos passando é falta de conhecimento, muitas vezes, da ferramenta que temos. Mas hoje, todos que estão aqui e os que irão assistir, têm conhecimento de que há uma ferramenta para ser usada. E que com essa ferramenta diante de vocês, nada e nem ninguém poderá parar o agir de Deus. Amém? Versículo 17: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos para 1 Samuel 17:45. Contudo, Davi retrucou os filisteus. O filisteu: tu vens contra mim com espada, lance e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Essa espada que Golias estava diante de Davi era uma espada humana, mas a espada de Davi era espiritual.
A espada de Davi era uma espada que não foi feita por homens. Era uma espada cortante. A palavra de Deus é uma espada cortante. E é só com ela que nós vencemos as batalhas, amém? Espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos agora para o finalzinho da palavra, versículo 18, que eu acho que essa é uma das armas principais, que é a oração. A oração é a porta aberta para o milagre, a arma invisível que torna tudo visível. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. A oração é a arma que mostra o que não está à vista. A oração é a ferramenta do agora. A oração é o recurso do hoje. A oração abre portas para que você vença. Porque orar é falar com Deus, e falar com Deus é a solução. Às vezes a gente se aconselha com pessoas, mas de nada vale se aconselhar com pessoas se eu não falar com Deus. Eu posso ir até o pastor e falar: pastor, estou planejando fazer uma mudança radical na minha vida. Ele vai me aconselhar, mas se eu não levar para Deus, de nada vale. A oração é um lugar que Deus criou para nós estarmos constantemente acessando, porque é diante deste lugar que Deus se manifesta e se revela. Vamos ficar de pé.